Oi, pessoal. Hoje estou acompanhado por George Beebe, ex-diretor de análise da Rússia da CIA e agora diretor de grande estratégia no Quincy Institute for Responsible Statecraft. Obrigado por participar novamente. Obrigado pelo convite. Bem, não faz muito tempo, Marco Rubio fez um comentário de que a ordem unipolar, ou seja, a hegemonia global, havia chegado ao fim. E o mundo agora consistia em multipolaridade. Isso significa muitas grandes potências. E Washington, portanto, precisava ajustar suas políticas de acordo para perseguir seu interesse nacional, mas também, é claro, maximizar sua segurança. Mas como você interpreta isso? Porque pode se tornar um pouco abstrato. O que os Estados Unidos realmente querem para se ajustar ao trato estelar para a ordem multipolar? Bem, eu acho que o senador Rubio estava exatamente certo. E acho que este é realmente um marco na história diplomática americana, onde temos um oficial de nível de gabinete que declarou abertamente o que muitas pessoas há muito tempo reconhecem, mas que o governo dos estadunidenses nunca realmente reconheceu, que a era da unipolaridade que começou após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria agora acabou. E estamos em uma distribuição de poder fundamentalmente diferente no mundo, na qual os Estados Unidos ainda são, em muitos aspectos, a nação mais capaz e poderosa do mundo, mas que possui vários rivais, de nível semelhante ou quase semelhante. E uma grande implicação disso, é claro, é que os Estados Unidos não podem simplesmente coagir seu caminho para avançar sua agenda no mundo. Na verdade, vamos ter que retornar ao que por muitos séculos foi uma abordagem normal nas relações internacionais, uma em que precisamos equilibrar o poder e entender o papel da diplomacia. Isso significa que onde os interesses nacionais entram em conflito, especialmente entre grandes potências que possuem armas nucleares, teremos que encontrar uma maneira de equilibrar poder e interesses para que não entremos em conflito militar direto com essas grandes potências. Ao contrário, por exemplo, do mundo do século XIX, que era pré-nuclear, as implicações de uma guerra entre grandes potências hoje poderiam ser catastróficas para todos os envolvidos. Portanto, os Estados Unidos, que realmente não conduziram uma diplomacia tradicional nos últimos 30 e poucos anos, terão que reaprender uma arte que outrora entendiam bem, mas que caiu um pouco em desuso. Mas da última vez que o mundo foi multipolar, ele era extremamente eurocêntrico. E pode-se argumentar também, acho que está bem estabelecido, que a Europa tem sido a prioridade para os Estados Unidos desde sua fundação. Mas considerando que na nova ordem multipolar, a China será um dos dois principais países, como isso impacta a relação dos Estados Unidos com a Europa? Você vê a Europa sendo rebaixada para um segundo ou um distante terceiro lugar? Ou como isso muda? Imagino a parceria transatlântica. Ela ainda é preservada, talvez, mas de forma mais pragmática, não tenho certeza. Como você vê isso? Bem, a parceria transatlântica terá que mudar de maneiras profundas para acomodar algumas mudanças no mundo que são muito importantes. Por um lado, se você está falando sobre uma ordem mundial multipolar, a Europa terá que ser um desses polos. Ela precisa ser uma dessas potências, porque os Estados Unidos, sozinhos, não podem servir como um contrapeso suficiente para o poder russo e chinês. Simplesmente, nos falta a capacidade e o foco para conseguir fazer isso. Em grande medida, os Estados Unidos têm seguido políticas de hostilidade dupla em relação à China e à Rússia, de maneiras que os levaram a cooperar no campo da segurança, de forma muito mais próxima do que eu acho que fariam em condições mais normais. Então isso terá que mudar. Mas a Europa vai ter que se esforçar de várias maneiras. Ela negligenciou o setor de defesa.
Basicamente, terceirizou sua segurança para os Estados Unidos por várias décadas, e isso foi um bom negócio para os europeus. Eles puderam se concentrar em promover um alto padrão de vida para seu povo. Não gastaram muito com defesa e estavam satisfeitos em saber que os Estados Unidos os apoiavam e podiam se dar ao luxo de fazer tudo isso. Mas os Estados Unidos não podem mais se dar ao luxo de ser o subcontratante de segurança da Europa. Simplesmente não temos mais a capacidade econômica e militar para fazer tudo isso. Temos que priorizar em um mundo no qual não apenas enfrentamos mais rivais, mas a própria economia dos Estados Unidos não pode mais sustentar a unipolaridade. Não pode mais sustentar um mundo em que estamos tentando avançar a primazia americana para servir como o policial do mundo, por assim dizer. E assim, a Europa terá que assumir um papel mais ativo. Agora, parte disso, é claro, tem a ver com as relações comerciais. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se encontraram como, de longe, o fabricante industrial mais capaz e poderoso do mundo. Isso se deveu, em parte, ao próprio sucesso da América na industrialização, mas, em parte, porque éramos mais ou menos o último país de pé após a Segunda Guerra Mundial. Mas, em circunstâncias como essa, os Estados Unidos tinham um interesse nacional investido em poder exportar seus produtos manufaturados. Manufacturing products. So it had an interest in low barriers to trade. Então, havia um interesse em barreiras baixas ao comércio. Mas com o tempo, o que aconteceu foi que os Estados Unidos perderam sua capacidade de manufatura. A China se tornou de longe a potência manufatureira mais poderosa do mundo. A economia dos Estados Unidos mudou. Ela se concentrou muito mais em finanças e serviços e em tecnologia da informação restrita. Mas isso esvaziou nossa classe média, esvaziou nossa classe trabalhadora. Ficamos cada vez mais incapazes de fabricar coisas como navios e até mesmo armas. Outros países se tornaram dependentes dos Estados Unidos, que operavam com déficits comerciais muito altos e essencialmente usavam crédito para comprar as exportações de outros países, incluindo a Europa. A Europa não estava particularmente aberta às exportações dos Estados Unidos, mas os mercados americanos estavam muito abertos às exportações europeias. E isso precisa mudar. Parte do que vai ter que acontecer é não apenas que a Europa aumente sua própria capacidade de se defender e sirva como um contrapeso a algumas das outras potências para estabelecer um equilíbrio nessa ordem multipolar, mas a natureza da relação comercial entre a Europa e os Estados Unidos também vai ter que mudar. Portanto, este será um período bastante disruptivo enquanto buscamos um novo equilíbrio no mundo, não apenas militarmente entre essas potências, mas também economicamente, onde os termos de troca terão que mudar de forma bastante substancial. Na Europa, muitas pessoas reconheceram que os níveis de dívida nos Estados Unidos não são sustentáveis, mas muitos ainda ficam surpresos que os Estados Unidos tenham que tomar medidas drásticas para reverter isso. Então é uma situação interessante. Antes de entrarmos, J.D. Vance fez um comentário de que os europeus não deveriam se comportar como vassalos, que eles precisavam aprender a se defender, e que deveriam até ter resistido aos Estados Unidos quando invadiram o Iraque, pois isso poderia ter evitado aquele desastre. Em outras palavras, eu estava procurando indicações de que os europeus estavam se preparando para buscar mais autonomia, sair do porão da América, mas agora parece que estamos sendo despejados do porão. Então é um desenvolvimento interessante. Bem, outra analogia que se pode usar é que estamos tirando as rodinhas de apoio de uma bicicleta. Bem, talvez tenhamos que ser forçados. Acho que ficou muito confortável depois de todas essas décadas sob as asas dos Estados Unidos. Bem, eu também queria perguntar sobre o que isso significa para a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Porque, em 2014, quando o conflito começou a eclodir após a queda de Yanukovych e a Rússia anexou a Crimeia, vimos que Henry Kissinger alertou que a ideia de que a Rússia tinha que ser derrotada
era bastante perigosa, pois nos colocava em um caminho para um possível conflito ou guerra. Agora, em seu argumento de que se você reconhece a Rússia como uma grande potência, o que ele fez, então temos que ver até que ponto os interesses centrais dos Estados Unidos e da Rússia podem ser harmonizados. Veremos onde é possível cooperar versus quando é necessário entrar em conflito. Mas como você vê os interesses centrais da Rússia agora no mundo? Acho que em termos mais amplos, sua posição no mundo, mas também para entender sua posição na guerra na Ucrânia. E apenas para expandir a questão, as demandas ou interesses centrais da Rússia podem ser atendidos pelos Estados Unidos. Bem, eu acho que vai ter que haver um compromisso entre a Rússia e o Ocidente. Os russos não podem alcançar seus objetivos máximos. Eles não podem conseguir tudo o que idealmente desejariam. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não estarão em posição de forçar a capitulação russa. E em uma situação em que nenhum dos lados pode conseguir tudo o que deseja, será necessário encontrar algum meio termo, algum compromisso em que os interesses centrais, os interesses vitais de todas as partes sejam respeitados. Agora, isso é possível com a Ucrânia? É possível com a ordem de segurança europeia mais ampla? Porque essas duas coisas estão relacionadas. A guerra na Ucrânia é o que você poderia chamar de um conflito bidimensional. Uma dimensão é entre a Rússia e a Ucrânia sobre questões que são essencialmente bilaterais, onde as fronteiras são traçadas, o tratamento dos falantes de russo e dos russos étnicos em território ucraniano, os níveis de armamento que cada lado possui e onde estão posicionados, esse tipo de coisa. Mas a outra dimensão, e eu argumentaria que a dimensão mais importante do ponto de vista do interesse nacional americano e da geopolítica, é sobre a forma da arquitetura de segurança da Europa. Isso é algo que vem se desenvolvendo ao longo de mais de 30 anos. Desde a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã, a questão de como seria a ordem de segurança da Europa no período pós-Guerra Fria foi uma questão central para a Rússia, algo que os deixou cada vez mais frustrados, depois alarmados, e eventualmente decidiram que precisavam fazer algo urgente a respeito, ou se veriam diante de uma ordem de segurança europeia centrada na OTAN, sobre a qual não teriam poder algum. Eles não estavam dispostos a permitir que essa situação se consolidasse. E, portanto, o que eu acho que precisa acontecer aqui é que deve haver um compromisso mais amplo sobre a ordem de segurança da Europa. E isso vai envolver coisas como reconhecer que nem todos os Estados europeus farão parte da aliança da OTAN. Haverá limites, além dos quais a OTAN não se expandirá. Beyond which NATO will not expand. We're going to have to reaffirm. Vamos ter que reafirmar algumas regras do jogo que antes pensávamos ter resolvido, mas descobrimos que, na verdade, não havia consenso sobre como aplicar as regras do jogo na Europa. Teremos que abordar questões mais amplas de controle de armas para que haja um equilíbrio estável de poder na Europa, que também empregue medidas de controle de armas, medidas de construção de confiança e segurança e medidas de prevenção de crises que efetivamente caíram em desuso de várias formas. Tudo isso será vital para estabelecer a estabilidade. Agora, os russos querem isso em princípio? Acho que em princípio sim. Os europeus querem isso? Essa é uma questão diferente. Acho que há muito mais relutância na Europa em se engajar com a Rússia sobre essas questões. Over these questions. Now, why is that? In part because there's Agora, por que isso acontece? Em parte, porque há uma quebra profunda de confiança por parte da Rússia em relação à Europa e por parte da Europa em relação à Rússia. Isso é parte do problema. Outra parte, no entanto, é a forma como a União Europeia é construída e funciona. É essencialmente uma organização de definição de regras. A União Europeia é boa em nada, senão em estabelecer regras e administrá-las burocraticamente a partir de Bruxelas.
Eles se sentem muito à vontade operando nessa área. E a ideia de que os russos possam ter alguma voz nisso, que a Europa teria que levar em conta, acho que é profundamente alarmante para os europeus, particularmente para as estruturas da UAW em Bruxelas. Portanto, não há muito entusiasmo na Europa agora para tentar encontrar algum compromisso com a Rússia, para tentar encontrar alguma maneira de trazer a Rússia de volta às discussões de segurança europeia, de alguma forma. European security discussions in some way. So the United States is in an interesting position here. Portanto, os Estados Unidos estão em uma posição interessante aqui, porque os Estados Unidos, por razões geopolíticas, acreditam que precisam de uma detente com a Rússia. Não é uma situação sustentável para os Estados Unidos, mais ou menos sozinhos, com a Europa como um Estado vassalo, como J.D. Vance colocou, tentar enfrentar o poder combinado da Rússia e da China trabalhando juntos. Então, uma das coisas que precisamos fazer é a natureza da relação US-Europa precisa mudar, mas B, precisamos de um melhor relacionamento com a Rússia, não para criar uma divisão entre a Rússia e a China, porque não acho que isso seja possível agora, mas certamente para ajudar os russos a ganharem mais espaço de manobra, para torná-los menos dependentes da China do que são. Porque o grau de dependência da Rússia em relação à China, na verdade, limita a própria liberdade de manobra da Rússia no mundo. Não é uma situação saudável do ponto de vista da Rússia, eu acredito, mas também não é uma situação saudável para os Estados Unidos ao lidar com essa ordem multipolar emergente. Precisamos que a Rússia seja um polo independente por si só, não apenas um vassalo da China. Então, os Estados Unidos conseguem realizar isso? Podemos renegociar os termos de comércio no mundo internacionalmente? Podemos alcançar uma relação mais normal com a Rússia, o que, por sua vez, poderia facilitar uma relação mais normal entre a Rússia e a China? E podemos convencer os europeus a reconhecerem que terão que começar a se sustentar e desempenhar um papel como um polo muito mais independente, embora ainda amigável aos americanos, nesta ordem multipolar emergente. Essas são coisas difíceis de realizar. Este é um desafio formidável, mas está claro para mim que a administração Trump sabe o que está tentando alcançar. Acho que tem o diagnóstico correto do problema que está enfrentando. Agora a questão é, tem habilidade diplomática para realizar tudo isso? Esse será um desafio formidável. Concordo na perspectiva de que os americanos e os russos realmente têm muito em comum, porque nenhum dos dois quer que a Rússia se torne excessivamente dependente da China, a ponto de se sentirem obrigados a seguir as políticas chinesas. Então, novamente, se a Rússia quer diversificar seus laços econômicos, como diz que quer, e parcerias políticas, então, na verdade, muito pode ser ganho com a normalização das relações. Mas em relação aos europeus, há uma enorme relutância em sequer discutir que a expansão da OTAN poderia ser um desafio para a Rússia. Quero dizer, isso tem sido bastante consistente por 30 anos. Como você disse, os russos estavam bastante preocupados que, em vez de remover as linhas divisórias da Europa, apenas as movêssemos incrementalmente para o leste, o que reviveu a lógica de soma zero da Guerra Fria. Especialmente ao longo das linhas divisórias da Europa agora, nessas sociedades profundamente divididas, seja na Ucrânia, Geórgia ou Moldávia, é muito fácil que essas divisões internas sejam exploradas, eu acho, em uma Europa dividida. Não parece que na Europa alguém esteja preparado para olhar para isso. De fato, isso se tornou normalizado. Dissemos, bem, a OTAN representa a segurança europeia. A Rússia não faz parte da OTAN, então faz sentido comum que a Rússia não deva ter um veto. Continuamos repetindo isso várias vezes. Mas é estranho porque, por essa lógica, a Rússia não faz parte da Europa. Então temos o maior país da Europa sendo o único que não deveria ter voz. Você tem países como a Estônia, com 1,3 milhão de pessoas, eles têm um assento à mesa,
mas os russos com seus 145 milhões não têm voz. Quero dizer, não é uma receita para estabilidade, eu acho. É uma receita para instabilidade, porque, ao manter a Rússia fora da segurança europeia, o que você realmente fez foi incentivar a Rússia a tentar desestabilizar a ordem na Europa, que é o que eles têm feito. E isso não é do interesse de ninguém, criar uma situação em que a Rússia tenha incentivos estruturais para ser um agente de perturbação no cenário europeu. Sim, sempre me dizem isso, que os russos querem tentar dividir os europeus e dividir o Ocidente. E eu geralmente respondo, bem, é claro que eles querem. Por que você gostaria de um bloco inteiro unido, bloco econômico ou aliança militar aliado contra você? Claro que você semearia divisões. Mas o problema, eu acho, é mais profundo, porque na Europa não há realmente discussão sobre o que é considerado preocupações legítimas de segurança da Rússia. Se você fala sobre a OTAN, ou preocupações de segurança russas, geralmente em menos de um segundo, alguém fará referências a Hitler e Munique e propaganda. É muito perigoso porque não podemos realmente reduzir a competição de segurança a menos que primeiro reconheçamos que nossos oponentes realmente têm interesses de segurança. Por que é tão difícil para os europeus discutir a expansão da OTAN como uma preocupação de segurança para os russos? Bem, eu acho que é por causa do paradigma particular, o modelo conceitual que os europeus estão usando para entender o que a Rússia está fazendo e por quê. E eu acho que eles compraram totalmente o que Robert Jeffs chamou de modelo de dissuasão para entender a natureza do desafio russo. Eles consideram a Rússia como o equivalente da Alemanha nazista, um Estado agressor que decidiu lançar guerras de engrandecimento. Eles decidiram invadir um vizinho para ganhar território, reconstruir o império, etc, etc. E que isso é totalmente legítimo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a lição de lidar com a Alemanha nazista, é claro, é que você não apazigua, você não busca algum tipo de compromisso com o Estado agressor, porque isso só alimenta o apetite por mais agressão. Isso só encoraja a crença do agressor de que você é fraco e não está disposto a resistir e revidar. Então você não usa diplomacia em situações como essa. Você reage de forma contundente, tão contundente quanto necessário, para convencer o Estado agressor de que não vai se beneficiar de forma alguma com a agressão. Correndo o risco de simplificar demais, eu diria que esse é exatamente o modelo conceitual que a Europa está usando para tentar entender a natureza do desafio russo. E acho que isso é um erro, na verdade. Acho que estamos em uma situação que Jervis chamou de problema do modelo espiral, em que um Estado toma o que considera medidas defensivas para aumentar a sua própria segurança, mas essas medidas são percebidas por outro Estado como ameaçadoras, o que leva a contramedidas que o segundo Estado considera defensivas. E você entra em um ciclo de ação e reação, muito parecido com a Primeira Guerra Mundial, que resulta em crise e conflito. E eu acho que essa é a dinâmica em que temos estado com a Rússia, cada vez mais, há várias décadas. E a solução para lidar com esse tipo de problema é a diplomacia. Se você aborda isso como um problema de dissuasão, quando está em uma dinâmica de escalada de ação-reação, você piora o problema, não melhora. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu em relação à Rússia. Está se desenrolando na Ucrânia, com efeitos bastante devastadores para os ucranianos, mas potencialmente bastante devastadores para a Europa e o mundo, caso isso continue. Para que os europeus reconheçam que teremos que nos engajar diplomaticamente com a Rússia e encontrar alguns compromissos e estabelecer algumas regras do jogo, na verdade, teremos que ter algumas discussões sérias com os europeus sobre esse modelo conceitual, o quadro que usamos para entender a natureza do problema que estamos enfrentando.
Até que tenhamos pelo menos algum entendimento básico com os europeus sobre a natureza do problema que estamos enfrentando, não vamos avançar muito na formação de qualquer tipo de consenso sobre como lidar com isso. E neste momento, não estamos nos engajando com a Europa de forma muito eficaz em como entendemos o problema, muito menos no que fazemos a respeito. Portanto, este é um período em que teremos que intensificar nossas interações diplomáticas com os europeus de forma bastante significativa. Bem, considerando que a Europa se prendeu mais ou menos nessas narrativas de, você sabe, invasão não provocada, estamos lutando contra o novo Hitler. Armas são o caminho para a paz. E negociação é apaziguamento. Você tem alguma lição histórica? Bem, não necessariamente referências, mas lições em termos de como eu acho perfurar essas narrativas. Você acha que isso tem que vir externamente dos americanos, para tentar puxar os europeus um pouco em direção ao reconhecimento, como você disse, do dilema de segurança, que temos uma competição de segurança que precisa ser mitigada? Bem, eventualmente, com o tempo, os europeus podem chegar a essa conclusão por conta própria. Mas a questão é, temos esse tempo, e que tipo de crise aguda pode surgir nesse meio tempo, que não estaríamos em uma posição particularmente boa para lidar? Não tenho certeza se podemos nos dar ao luxo de esperar. Acho que os Estados Unidos terão que se engajar diretamente com a Europa para ajudar a convencê-los disso. Porque não acho que temos o luxo do tempo. E certamente, a Ucrânia não tem o luxo do tempo. Eles estão perdendo uma guerra de atrito com a Rússia, e a situação deles não vai melhorar com o tempo, vai piorar. Eles não vão, de repente, encontrar grandes reservas de população que ainda não tenham explorado e que possam enviar para a linha de frente. A produção industrial combinada da Europa, dos Estados Unidos e da Ucrânia não vai, de repente, entrar em alta velocidade e superar a da Rússia, especialmente em itens extremamente importantes, como sistemas de defesa aérea, onde há um problema real na Ucrânia. E não há muito que os Estados Unidos e a Europa possam fazer a curto prazo para resolver esse problema. Portanto, o tempo não está a favor da Ucrânia, e precisamos abordar isso com bastante urgência. Minha última pergunta é apenas o que os Estados Unidos provavelmente farão se os europeus forem vistos como sabotando os esforços dos americanos para acabar com a guerra. Porque parece que essa coalizão dos dispostos que eles estão formando, não tenho certeza se isso vai a algum lugar. Mas as discussões sobre o envio de tropas para a Ucrânia parecem ter o objetivo de minar a capacidade de alcançar qualquer cessar-fogo ou acordo de paz. E vimos que durante a reunião agora com Witkow e Putin, eles pareceram ter dois tópicos. Uma era normalizar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e a segunda era encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia. Mas se eles não conseguirem chegar a um acordo sobre como acabar com a guerra, a normalização ainda continuará? Se sim, o que está acontecendo? Os Estados vão continuar trabalhando com a Rússia e empurrar o problema da Ucrânia para os europeus e lavar as mãos disso. Ou isso também prejudicará o processo de normalização? Sei que você não tem uma bola de cristal para prever, mas quais expectativas você tem do lado americano? Bem, você sabe, isso vai depender em grande medida de até que ponto os Estados Unidos percebem a Europa como tendo desempenhado um papel de sabotador no processo de paz na Ucrânia. Se acharmos que os europeus sabotaram intencionalmente as coisas, isso vai levar, eu acho, a algumas decisões bastante duras por parte de Washington em como lidar com a Europa. Agora, espero que não chegue a esse ponto. Espero que possamos nos engajar com a Europa e trazê-los a bordo para ajudar a facilitar um processo de paz. Acho que precisamos deles. Se a Ucrânia vai aceitar um acordo, não vejo a Ucrânia aceitando um compromisso com a Rússia, a menos que obtenham algo significativo desse acordo.
with Russia unless they get something significant out of that deal. And I can't think of anything that they could get. E não consigo pensar em nada que eles pudessem obter que fosse mais atraente do que a perspectiva de adesão à União Europeia, o que ancoraria a Ucrânia no Ocidente politicamente, mesmo que não vá ser membro da aliança da OTAN militarmente. E isso também oferece a perspectiva do retorno de refugiados, pelo menos em números substanciais, para a Ucrânia, e oferece a perspectiva de reconstrução econômica para a Ucrânia. Essas são todas coisas que os ucranianos poderiam olhar e dizer: sabe bem, talvez não tenhamos recuperado todo o território que a Rússia ocupou, mas temos um caminho viável para uma independência próspera e ancoragem no Ocidente. Agora, para que isso aconteça, precisamos que a Europa desempenhe esse papel. Precisamos que a Europa trabalhe com a Ucrânia para ajudá-la a se conformar com o aquis e facilitar todas as reformas que serão necessárias na Ucrânia para ingressar na UE, além de oferecer esse incentivo, porque isso pode ter, acredito, um efeito bastante catalisador em tornar realista um compromisso com a Rússia, um que a Ucrânia possa aceitar. Mas a Europa tem que concordar que é para lá que precisamos ir em tudo isso. E isso requer, por sua vez, acredito, um engajamento diplomático bastante intenso entre os Estados Unidos e a Europa. Agora, se não conseguirmos um acordo sobre a Ucrânia, se os Estados Unidos meio que se afastarem e disserem: veja, fizemos o nosso melhor, mas os principais atores neste processo simplesmente não estão dispostos a comprometer, estamos seguindo em frente. Acho que isso, por sua vez, impõe limites reais sobre o quanto reaproximação entre Devizem e Rússia pode avançar. Acho que há simplesmente realidades políticas que decorrem de um processo de paz fracassado na Ucrânia que tornariam muito difícil, acredito, para o governo Trump buscar uma detente com a Rússia em um grau significativo. Haveria uma enorme oposição em Washington a melhorias reais no relacionamento à sua Rússia nesse tipo de contexto. Bem, tudo isso vai ser bastante desafiador no momento na Europa, onde ouço políticos falarem que a Rússia deve ser empurrada de volta às fronteiras de 1991. Eles deveriam pagar reparações, e além disso, sim, sua liderança política deveria ser julgada. Então, ainda estamos longe, eu acho. Mas algo parece estar mudando em termos de reconhecer que as coisas não estão indo como eles esperavam. Sim, e eu acho que a Europa precisa ser realista sobre o que pode alcançar. Uma coisa é dizer que todas essas questões são críticas e que precisamos buscar justiça em um acordo. Outra coisa é perguntar a si mesmo se realmente temos as capacidades necessárias para concretizar esse tipo de acordo para esta guerra. E eu acho que a realidade é que a Europa está longe de ter as capacidades para alcançar esses tipos de resultados que as pessoas estão articulando. Portanto, tem que haver uma dose muito maior de realismo na abordagem da Europa em relação a isso. Bem, George Beebe, muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. Espero tê-lo novamente no futuro. Obrigado. Muito obrigado.